Bom, gente, estamos nos despedindo da eletrodinâmica com o último resquício de aula, não é nem uma aula inteira, mas é o último resquício de aula que a gente vai ter, né? Para fazer os exercícios de 23 a 28 para gerador receptor, tá bom? Antes da gente fazer os exercícios, eu queria criar um slide aqui com vocês para a gente fazer um mega blaster resumo de eletrodinâmica, tá bom? Bom, então, era uma vez um gerador. Então, tudo começa com um gerador. O meu gerador, ele tem uma força eletromotriz E e uma resistência interna R, ok? Muito bem. Esse gerador, ele tem uma força eletromotriz, que é o quanto ele produz, mas como ele é um gerador real, ele manda para o circuito uma diferença de potencial que a gente vai chamar de U útil, tá bom? Vamos imaginar, então, nessa revisãozinha, que eu tenha aqui. Eu vou desenhar em paralelo, mas podia ser em série, tanto faz, tá bom? Mas eu acho que paralelo vai ficar mais fácil da gente até fazer o resumo. Eu vou ligar em paralelo duas coisas. Aqui eu vou ligar um resistor Rão. Aqui um resistor Rão. Tá bom? E aqui eu vou ligar um receptor aqui. Ó, olha como eu vou ligar o receptor, gente. Presta muita atenção. Ó, percebe que eu estou ligando o receptor de tal maneira que o polo positivo dele está ligado, virado para o polo positivo do gerador. Tá? Coloquei os dois em paralelo, para ficar mais fácil o nosso desenho. Então, aqui eu tenho um gerador. Certo? Esse gerador, ele vai produzir uma diferença de potencial e vai mandar uma corrente para o circuito. E essa corrente ela vai chegar nesse nó aqui, ela vai se dividir em duas. Ó. Ela vai dividir em uma corrente aqui que eu vou chamar de IA, ok? E aqui uma corrente que eu vou chamar de IB. Isso porque os nossos dois... eu esqueci de colocar uma coisinha aqui. Isso é porque os nossos dois aparelhos, né, gente, estão em paralelo. Se nós montássemos uma associação onde os dois dispositivos estivessem em série, aí a corrente seria a mesma, tá? Foi o que eu disse. Não importa muito como que você está ligando. O que importa é a gente enxergar as coisas. Bom, o que nós sabemos sobre about gerador? A gente sabe que o gerador, ele produz uma U útil, que é igual a E menos Ri. Certo? Beleza? Essa corrente é essa daqui, ó. Tá bom? Beleza? Bom, outras coisas importantes do gerador, né? Eu consigo calcular a potência gerada, eu consigo calcular a potência útil, ou você pode também chamar de potência fornecida, né? E você pode calcular a potência dissipada. Para cada uma delas você pode fazer uma conta. Então, para calcular a potência gerada, você vai fazer E vezes I. É o PUI, né? É o PUI, só que você está fazendo com a força eletromotriz. Porque é o quanto ele gera. Tá? Só que, embora ele gere E, o que ele manda para o circuito é o U. Então, a potência útil é o U útil vezes I. Tá bom? Agora,
Na equação do gerador, a gente percebe essa parte aqui com sinal negativo, tá vendo? Ó? Eu posso, se você olhar para isso aqui e pensar no URI, isso aqui, na verdade, é uma tensão dissipada. É uma tensão dissipada. Justamente por causa da resistência interna do gerador. Então, por conta dessa tensão dissipada, a potência dissipada seria RI quadrado para o resistorzinho, para a resistência interna dele ali. Tá bom? Beleza? Aí, essa corrente passa e se divide. No resistor, uma coisa importante, né? Essa tensão útil aqui, ó, tá vendo essa tensão? Ela é transferida para os dois aqui, ó. Os dois estão ligados nessa tensão, eles estão em paralelo, tá vendo, ó? Então aqui você tem o útil, tá certo? Aí, uma coisa interessante, esse útil no resistor, esse útil, ele vai ser R vezes a corrente que passa nele, ó. A corrente que passa nele. URI. Então, para o resistor é URI. Primeira coisa que a gente aprendeu de eletricidade, né? De eletrodinâmica. Tá bom até aqui, gente? Beleza? Lembrar que no resistor você pode usar PUI, você pode usar PRI quadrado e pode usar PUR. Para o resistor você pode usar todas. Vale lembrar que para o resistor, essa potência ela sempre se chama dissipada. Por quê? Cal de quê? Cal de quê? Cal de quê? Efeito Joule. O resistor não é feito para esquentar? Então a potência dele é sempre dissipada. Tá bom? Aí lembrar todo aquele lance das lâmpadas, né? Quando a corrente passa na lâmpada, aumenta a potência, energia elétrica, quilowatt-hora, tudo que a gente falou, tá? Tudo está conectado. Quando a gente for fazer a nossa revisão lá no final do ano, eu vou fazer um brainstorm, tá ligado? No começo da aula, a gente faz isso aqui rapidão, faz um na hora ali, tá bom? Bom, aí, que mais que a gente viu? Aí temos um receptor. Receptor. O receptor, ele, diferentemente do resistor, né, ele não é feito para esquentar, embora ele esquente. Então, ele vai perder um pouco de energia por dissipação, né? Mas ele é feito para fazer algum outro tipo de serviço, né? Um motor elétrico, um ventilador, uma coisa que não é necessariamente feita para esquentar. Bom, no receptor a coisa funciona o seguinte: aquela tensão que o gerador gerou, né? Que o gerador forneceu, perdão, que a gente chama de útil, essa daqui, ó. Essa tensão a gente vai chamar no receptor de recebida. Então, no receptor, o útil, que é aquela que vem do gerador, né? Ela vai virar tensão recebida. Tá. Bom, para o receptor, o que ele faz com essa tensão recebida? Uma parte ele gasta fazendo o trabalho dele. Então, por exemplo, né, o que a gente vai chamar de força contra-eletromotriz. Isso aqui é a força contra-eletromotriz. Então, o aparelho ele precisa de uma voltagem para funcionar. Ele precisa de uma voltagem para funcionar. Tudo bem. Então, esse U recebido, que veio lá do gerador, né? Ele tem que ter esse E mais uma tensãozinha de perda. Isso aqui é dissipada.
Espera aí, vamos colocar tensão dissipada. Eu vou colocar aqui, ó. Tensão dissipada. Tá bom? É o URI para ele, ó. Naquele resistorzinho. Tudo bem? Deu para lembrar um pouquinho? Aí, coisas a mais. Do mesmo jeito que você pode calcular potência para gerador, você pode calcular potência no receptor. Né? Então, você tem várias potências. Você tem a potência útil, isso aqui é potência útil. Tá? Então, ó, a potência útil do receptor, ela é E' vezes I. Essa aqui ele utiliza. A potência recebida é aquela que no gerador você chamava de útil. Né? Isso aqui não veio do gerador, ó. Isso aqui veio do gerador. Sacaram? Então, essa potência que você chamava de útil ali no gerador, você vai chamar de recebida. E aí você tem a potência dissipada, para variar, né? Dissipe. A dissipe é o R'', que é a resistência interna do receptor, I quadrado. Tá aqui. Beleza? Aí, lembrando, né, que a potência recebida é a útil mais a dissipada. Tá? E lembrando que ainda dá para calcular rendimento, né? Dá para calcular rendimento. Tá? Deu para lembrar, gente? É isso. Aqui tá a eletrodinâmica inteira. Ah, mas tem a ponte de Wheatstone, tem lei de Kirchhoff. Larga a mão, larga a mão. É isso aqui. É isso aqui que vai cair no vestibular. É daqui que ele vai tirar alguma coisa. Beleza? Podem tirar print, aí a gente pode começar então a fazer as questões agora, as questões da aula. As que faltam, né? A gente já fez bastante. Lembrar que essa lista, ela tem 28 questões. Então, a gente veio fazendo ela em pedaços, né? Fizemos uma parte, depois fizemos a segunda e agora a última parte. Tá? Bom, vamos lá. Pronto. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com os circuitos, né? Contendo as coisas todas juntas. Tá? Então, ó, a primeira coisa que você tem que ver, antes de ler o enunciado, eletrodinâmica é legal, por quê? Nesse aspecto. Porque você pode tirar muita informação sem ler o enunciado. Então, quando você vai ler o enunciado, você já sabe o que você quer. Olha só. Eu tenho aqui uma coisa que tudo indica ser um gerador. Tá? Notem que o gerador não tem resistência interna. Então, tem algumas coisas que tem que passar na tua cabeça. Ó, esse gerador é ideal. Então, aqui não tem equação de gerador. Aqui, ele vai pegar os 24 volts e vai dar para o circuito inteiro. Vai jogar os 24 volts no circuito inteiro. Tá? A corrente vai sair por aqui, passar pelo resistor de 3 e chegar nesse nó. Aí, você tem duas situações. Se a chave estiver aberta, a corrente passa por aqui. E vem. Quando ela chega aqui, ela está entrando num receptor. Nota que o polo positivo dele está virado para o polo positivo do gerador. Então, é um gerador e um receptor. Tá? Então, isso aqui seria, na verdade, o E'. Tá? O E'. Tranquilo? Tudo bem. Deu para entender mais ou menos qual que é o lance? Se a chave estiver fechada, a corrente vai dividir aqui, ó. Percebem? Ela vai fazer isto e isto. Tá bom? Outra coisa importante que você tem que pensar. Se a chave está aberta ou fechada, vai mudar o REC. A resistência equivalente muda. Por quê? Porque se a chave está aberta, esse resistor aqui não está funcionando, ó. Tá certo? Percebe que todas essas coisas você tem condição de saber sem ler a questão?
Então, quando você já tem isso na cabeça, a gente já vai para o enunciado meio que pronto para o que o cara vai fazer, tá? Bom, vamos lá. Agora vamos ler a questão. No circuito esquematizado, com a chave aberta, o amperímetro ideal indica corrente de 2 amperes. Então, vamos anotar. Corrente com a chave aberta igual a 2 amperes. Determine o valor de E considerando menor que 24. Então, ele quer que eu determine qual é o valor de E, sabendo que ele é menor que 24. Aí, uma coisa interessante da gente citar, né? Por que ele me fala que o E é menor que 24, gente? Vocês têm noção do porquê que ele fala isso? Qual que é a informação que está por trás disso? Porque o problema aqui é o seguinte. Então, olha lá. É exatamente isso que o pessoal escreveu aqui no chat, ó. Porque senão ele seria um gerador. Porque quando você olha para isso aqui, ó, positivo virado para o positivo, o que isso me garante? Que um é gerador e o outro é o receptor. Mas como que eu vou saber quem é quem? Então, quando ele fala para mim que o E é o menor que 24, o que eu garanto com isso é que ele é receptor. É um receptor. Tá. Então, uma coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar o circuito com a chave aberta. Vamos desenhar o circuito com a chave aberta. Bom, quando a chave está aberta, pensa o seguinte, ó, a corrente ela vai sair daqui, vir, passar pelo de 3, não vai virar aqui, ela vai seguir no de 3 e entrar no receptor. Então, quando a chave está aberta, esse resistor e o receptor estão todos em série. Só que está tudo em série. Então, olha o que eu vou fazer. Vê que louco isso aqui, ó. Eu gosto de desenhar de um jeito que daí você fica bem mais fácil de você enxergar a coisa, ó. Então, vou fazer isso, ó. Dá uma olhada no circuito e vê se não é a mesma coisa. Pronto. Ó. Então, aqui eu tenho 24 volts. Aqui eu tenho E. Aqui é 3 ohms. E aqui é 3 ohms. Tudo bem? E um detalhe, né? Eu sei que a corrente é 2. Tá bom? Bom, vamos lá. Gente, se eu tenho 3 elementos em série. Eu tenho isto, isto e isto. Se os 3 estão em série, significa que cada um deles vai ter uma DDP. Então, eu vou dividir os 24 volts, eles vão estar divididos um pouquinho aqui, que é o E, um pouquinho aqui e outro pouquinho aqui. Vamos chamar de U1, U2. Então, gente, o que eu sei é que U1 mais... Deixa eu fazer ele no cantinho, porque depois eu vou ter que desenhar a outra parte do problema, acho que não vai caber. Vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que U1 mais U2 mais E tem que ser igual a 24. Tá aí. Beleza? Só que, vê se você concorda comigo. Faz uma conta de cabeça. Aqui,
vale 6 volts. Faz URI. Passa a corrente aqui, ó. Quando a corrente passar aqui, ó, só nessa passada aqui, ela já vai gastar 6 volts de tensão. URI para cá. Depois aqui, ele gasta mais 6, porque o resistor é igual, ó, 3 e 3. Então a corrente passa aqui, gasta 6 volts, daí ela vem e passa aqui e gasta mais 6 volts. Ah, você vai fazendo meio que de cabeça a conta. Então, ó, 6 mais 6 mais E tem que dar 24. Então, E tem que ser 12. Então, quer dizer, se esses 24 estão chegando lá do outro lado, é porque é 6 para o resistor, 6 para o outro e 12 para a bateria, para o motor, né? Percebe que o motor, o receptor, perdão, eu sempre falo motor, que não é necessariamente um motor, né? O receptor, ele não tem resistência interna também. Então, ele precisa de 12 e ele só consome os 12. Ele não gasta mais aquele R'inho I, porque não tem o R'inho ali. Consegue entender isso daí? Tá? Tudo bem, gente, a primeira parte do problema? Aí, ele continua o enunciado dizendo assim: a seguir, fecha-se a chave. Fecha-se a chave. Agora mudou, né? Agora mudou. Fechei a chave. Qual é a nova indicação do amperímetro? Quando eu fecho a chave, muda a REC. Mudou a REC, muda a corrente. É basicamente essa a ideia, tá? Bom, vamos desenhar agora o novo circuito, porque agora com a chave fechada, o que acontece? Tá vendo esse ponto aqui, ó? Olha para esse ponto. Aqui é um nó, certo? Quando a corrente chegar aqui, ela vai dividir. Então, esse resistor de 3 aqui, ó, ele está em paralelo com o de 6, tá? A corrente ela vai se separar aqui, ó, bem nesse ponto, e vai se juntar de volta aqui, ó, para passar no motor. Oh, meu Deus, mas eu tô falando motor de novo, no receptor. Então, ó, eu vou desenhar assim. Bateria, os 24 volts. Tá. Agora, aqui embaixo eu vou fazer assim, ó. Desce. Primeira coisa é se ligar o seguinte. O primeiro resistor é um de 3, certo? Esse resistor de 3, a corrente que vai passar por ele é total, ela não dividiu ainda. Tá aqui. Pronto, passou de 3. Quando a corrente chegar no nó, ela vai fazer isso aqui, ó. Seis e 3. Puf. E aqui, ó, o motor. Ai, Jesus, Danilo. Receptor. 12 volts. Olha como é tudo lógica, gente. Vocês que gostam dessa frase. Ah, é lógica, né? Tá aqui. Ó, tá aqui. Tudo bem? Esse aqui é o circuito. Agora vamos pensar o seguinte. Eu tenho que dar um jeito de achar a corrente. Tem que achar um jeito de achar essa corrente aí. Então, o que eu vou pensar? A única fórmula que eu tenho para achar a corrente é URI. Eu só sei URI. Então, olha meu truque. O gerador, ele fornece 24, certo? Tá lá, 24. Desses 24, 12 vem para cá. Então, eu posso dizer que toda essa parte do circuito, toda essa aqui, ó, ela está sendo alimentada com quantos volts aqui? 12.
eu tenho 24, 12 vai para o receptor, que vai fazer o que ele quiser com aqueles 12, e os outros 12 eu vou pegar no resistor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer URI só para esse pedaço do circuito, tá? Eu vou pintar ele aqui, ó. Este pedaço do circuito vai ganhar um URI só para ele, para chamar de seu, ó. URI. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é tirar o REC. Né? Eu vou tirar este REC aqui, ó. Ramps. O REC da parte amarela. Ó, o REC da parte amarela é o seguinte, galera. É o de 3, insere com os dois em paralelo ali, ó. Produto pela soma. Tá vendo? Então, eu peguei os 3 em série com aquele paralelinho ali, tá? O paralelinho dá... não, peraí, eu coloquei o número errado aqui, é 6. Eu já coloquei na cabeça, eu já estava fazendo a conta, já meti o resultado da conta antes aqui, gente. De vez em quando eu dou essas bugadas aqui. É porque eu vou falando, é um negócio louco, eu vou falando, mas a minha cabeça já está um pouquinho na frente. Parece meio que um delay na minha cabeça, é uma coisa muito estranha. Então, às vezes, dá uma bugada. Bom, vai dar 2, né? Essa parte aqui, ó, ela dá 18 por 9, dá 2. Então, o nosso REC, ele dá 5. A 5. 5 ohms. Tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou considerar que tudo isso aqui, ó, é um resistor de 5 sendo alimentado por uma diferença de potencial de 12, que é o que sobrou para lá, né? É o que sobrou para lá, tá bom? Então fica U igual a REC vezes I. 12 igual a 5I. Portanto, I dá 2,4 amps. 2,4 amperes. Tá bom? Então, isso seria meio que a segunda parte da questão, né? Vamos colocar assim aqui, ó. Parte 1, que é quando a chave está aberta, né? E aqui a parte 2, chave fechada. Parte 2. Tá bom? Então, Beleza. Oi, pode falar. entendi o negócio. Diga lá. O potencial que vai sair, o útil, não é 24? Uhum. Não tem fio liso até o primeiro resistor? Tem. Então não vai chegar a 24 no primeiro resistor? Não, cuidado. Quando você fala que é 24, eu estou falando que assim, aqui você tem um potencial VA e aqui você tem um potencial VB e a diferença é 24. Não significa que aqui seja 24. Tudo bem, se aqui for 24, que nós vamos propor, vamos lá. Vamos supor que aqui seja 24 volts. Aqui tem que ser 0, obrigatoriamente. Porque a diferença é 24. Então, o que a gente está propondo, na verdade? Enquanto a corrente faz isso, ela não perde potencial. Ela tá de boa, tá aqui, ó, com 24. Quando ela pula daqui, onde você está olhando aqui, da direita, para cá, ó, puf, o potencial já cai para 12. Porque nesta situação ela perdeu 12. É a DDP. Os outros 12 ela vai perder aqui, ó, puf, plá, pulando aqui, por causa do gerador. Entendeu? Não Peguei. sei se era essa a tua dúvida. Tá? Aham. Agora, é o que você falou, isso é verdade. Tipo, essa aqui não tem perda e aqui também não tem perda, né? Porque é fio liso, tá? Beleza. Podem tirar print, então, para a gente passar para a questão 24. Pronto. Olha lá. Circuitinho complicadinho já. Já tem o gerador, já tem o receptor, tá?
Ele quer saber qual que é a intensidade da corrente no circuito, olha lá. Intensidade da corrente no circuito. Bom, eu vou tentar fazer a mesma abordagem que eu fiz na questão anterior, só que aqui a coisa é um pouquinho mais complexa. Veja por quê. Eu tenho o meu gerador é esse cara aqui da direita, então vamos identificar quem é quem aqui, né? Ó. Então aqui nós temos um gerador. Aqui nós temos um receptor. E o resto é resistor. Tudo bem. Então vamos lá. Quanto vale a minha força eletromotriz? Quanto vale a minha força eletromotriz? O meu gerador, ele tem uma FEM, que é igual a 18 volts. 18 volts. Tá. Eu vou usar o mesmo raciocínio. Lembra que eu falei para vocês, certa feita é boa. Falei, galera, questão de eletrodinâmica de vestibular, você vai resolver só com URI. Só URI. Por mais que você saiba a equação de gerador, dá para fazer basicamente por URI. Então, olha a minha conta. Eu tenho 18 volts para fornecer. Tá. Desses 18, eu vou descontar 12, porque são exclusivamente para fazer o nosso queridinho funcionar. Nosso receptor. Então, esses 12, eu vou escrever que eles são consumidos pelo motor, pelo receptor. Ai, droga. Receptor. Tá certo? Tá, mas e o resto? E o resto? Gente, os volts são energia, não são? Não dá para sumir volt no circuito. Se o circuito está entrando 12 volts ali, tem que ter os 12 volts em algum lugar. Então, esses 6 volts, eles são consumidos por todos os resistores. Incluindo resistência interna, dos dois, né? Do gerador e do receptor, e as resistências externas. Então, sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou esquecer que tem gerador. Eu vou esquecer que tem o receptor. E vou fazer um URI, só que usando essa tensão, ó. Essa tensão. Tá? Que é o que o pessoal chama, né, de lei de Ohm-Pouliot para gerador e receptor. Tá? Que é aquela fórmula assim, ó. Não sei se vocês já viram ela. Ela é assim, ó. I é igual a E menos E' sobre REC. Tá? Isso aqui é chamado de lei de Ohm-Pouliot. Agora, olha como a lei é lógica. Presta muita atenção como essa lei é lógica. O que é E menos E'? Dá uma olhada na nossa conta aqui do lado. O que é E menos E'? Não é exatamente o U dos resistores, que vai ser consumido pelos resistores? Então, no fundo, a lei de Ohm-Pouliot é a lei de Ohm. Só botou um Pouliot ali para dar porque isso aqui é o U, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Vê se vocês concordam. Primeiro eu vou calcular a resistência equivalente. Então, ó, cálculo do REC. Então, vamos lá. Ó. A corrente sai do gerador. Então, ela sai daqui, ó. Tá? Beleza? Então, ela passa 1 em série com 14. Aí tem esses paralelos em série com 2. Então, vai ficar assim, ó. 1 em série com 14. Aí você tem o 6 em paralelo com 6. Quando os resistores são iguais, lembra? Você pega o valor de um deles
e divide pela quantidade, tá? E depois soma com a resistência interna do gerador. Pronto. Tá aqui. 3, 15, 19, 20. 20 ohms. Confere aí a conta. Tá? Todos esses resistores, todos eles, estão sendo alimentados por uma diferença de potencial de 3 volts. De 3 volts não, 6 volts. Então, ó, U dos resistores igual a REC vezes I. Tá bom? Lembrando que esse I que a gente está calculando, obviamente, é o I total, né? É o I total. Beleza? Então, vai ficar 6, 20 I. Aqui. Dá 3 por 10, dá 0,3. Tá? Esse tipo de exercício é o seguinte, não adianta você saber muita fórmula, você tem que entender o negócio mesmo. Por mais que você saiba a fórmula, você não consegue visualizar o que está rolando. Tá? Beleza? Ô, Dan, Oi. então quando a gente tiver um gerador e um receptor no sistema, a gente vai ter que subtrair de cara a voltagem que o receptor consome, para Exatamente. poder descobrir a corrente que passa pelos resistores. Exatamente. Que é o que você faz exatamente aqui, ó. Tá? É assim, eu não sou contra usar a fórmula, tá? Muito pelo contrário. Só que agora você pode usar essa fórmula. Porque agora você acabou de falar para mim, ó, você desconta, ó, tá aqui. Agora a fórmula faz sentido, tá? Beleza? E aí, assim, né, nesse caso, ele é igualzinho ao outro, se você parar para analisar. Com a diferença de que aqui os caras têm resistência interna. No outro eles não tinham, nem o gerador, nem o receptor. Mas no fundo a gente fez a mesma coisa, só deu um trabalhinho maior. Tá? Mas é No, isso mesmo. no outro deu uma bugada porque o receptor veio depois dos resistores, entendeu? Ah, aqui, né, no desenho, aqui você está Aham, falando? Tá, isso. entendi. Então, Foi. esses desenhos que são foda, né, cara? O desenho dá umas bugadas mesmo. Essa coisa de desenhar uma coisa em cima da outra, assim, é meio chato. Mas a gente vai acostumando, né? Vai acostumando. Beleza, podemos tirar print aí, gente? Então ficamos com a alternativa E, né? Alternativa E. Beleza. Vamos para a questão número 25. Vou trocar aqui. Olha lá. Bom, no circuito a seguir, E2 vale 12 volts. R1 vale 8. R2 vale 4. E R3 vale 2. De quantos volts deve ser a fonte de tensão E1 para que a corrente através da fonte de tensão E2 seja zero? Então, na verdade, veja, a parte meio complicada de tentar entender a questão é essa parte finalzinha aqui, ó. Ele quer saber qual é o valor dessa coisa para que a corrente através da fonte de tensão E2 aqui, ó, seja zero. Então, tipo assim, eu não quero que passe corrente aqui. Eu não quero que passe corrente aqui. Então, assim, se eu não quero que passe corrente aqui, eu quero só que a corrente faça isso, ó. Ela faça isso. Aí você fala assim, mas Dan, como é que pode isso, né? Como que pode a corrente passar aqui e ela não querer entrar aqui? Na verdade, não é que a corrente não quer entrar aqui, gente. Não é que a corrente não quer entrar aqui. O problema todo é que a corrente, ela precisa, para que ela passe aqui, a bateria precisa ter uma força eletromotriz suficientemente grande. Suficientemente grande. Então, tipo, ela tem que ter uma força suficiente por conta de ter. Só para isso aqui funcionar é 12. Só para isso aqui funcionar é 12. Sem contar que tem a resistência interna aqui, ó.
Isso aqui me parece uma resistência interna. Então, na verdade, eu vou impor que a bateria está aqui, tá? E a corrente, ela fica fazendo só isto. Aqui. Tá? Beleza? Então, vamos lá. A gente pode pensar o seguinte. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é 12 volts. 12 volts. Tá. Então, se não está passando corrente, eu posso dizer que a diferença de potencial entre este ponto aqui, ó, e este ponto aqui é 12 volts. Por quê? Porque você tem uma bateria ligada aqui, um resistor. Então, a diferença de potencial aqui, ó, ela vai ser 12 volts. Aí você fala assim, Dan, mas se a diferença de potencial for 12 volts, a coisa não funciona? Não, ela não funciona. Por quê? Porque tem esse R2 aí. Porque você concorda que se eu quiser que a corrente entre por aqui, ó, para fazer o trem funcionar, o fato da corrente entrar aqui vai implicar numa tensão U gasta só aqui, ó. Vamos chamar de U2? Né? Então, veja. Essa diferença de potencial aqui, ó, ela, teoricamente, ela tem que ser U2 mais 12. Então, ó, a DDP tem que ser igual a U2 mais 12. Tá. Só que o 2 vale R2 vezes I. Só que o cara fala que não passa corrente. Então, como I igual a zero, então eu tenho que a DDP vale 12 volts mesmo. Por que isso é importante a gente perceber? Né? Porque uma coisa que talvez alguns alunos tenham uma certa dificuldade para entender é assim, a primeira coisa que você pensa quando você fala que o negócio não está funcionando é que a DDP ali é zero. Não se esqueça que isso é uma bateria, é um receptor. Tá? A gente só pode dizer que a DDP é zero quando você tem um resistor onde a corrente não passa. Então, toda essa reflexão, na verdade, gente, é para chegar na seguinte conclusão. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, chamar ele de A, e esse ponto aqui de B, eu posso dizer que a DDP ali vale 12 volts. Então, eu vou escrever aqui, ó, U de AB é igual a 12 volts. Tá. Por que essa percepção é importante? Porque tem aquela história do fio liso, que vocês devem lembrar que a gente usou aquela técnica na aula de resistor equivalente. Né? Você vai mudando a letrinha do ponto ou não muda. Né? Por exemplo, o potencial aqui, ó, é VA. Só que aqui também é. Tudo bem? Porque tem um fio liso aqui. Se esse potencial aqui em cima é B, ó, esse potencial aqui também é B. Tudo bem? Então, olha o trabalho. Eu descobri que o meu receptor não está funcionando, né? Ele fala que não quer que passe a corrente, mas eu descobri que a DDP naqueles dois pontos é 12 volts. E, aliás, é justamente por isso que ele não está conseguindo subir, porque provavelmente a bateria não está conseguindo fornecer mais que 12 volts ali. Né? Ele precisa de mais que 12 volts. Então, qual a moral da história? Eu sei que tem uma corrente que faz isso, ó. A corrente faz isso. E eu sei que a DDP entre A e B é 12. Então, eu vou fazer URI para esse resistor aqui, ó. Só para esse. Só para esse. Tá? Ah, mas por que você está fazendo URI? Eu vou achar corrente, vai. Eu vou achar corrente. Então, vamos lá.
U de AB é igual a R3 vezes I. Tá. Então, fica U de AB é 12 igual. Quanto que vale o R3? Ele vale 2 vezes I. Portanto, a corrente que passa no circuito é 6 amperes. 6 amperes. Tá bom? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para isso aqui como uma bateria. Vou olhar para isso aqui como uma bateria. Por quê? Porque para que tudo isso aconteça, essa bateria ela tem que estar fornecendo 12 volts e uma corrente de 6 amperes. Então, ó, esses 12 volts aqui, ó, eles são fornecidos pela bateria. É a tensão útil, é o que ela tem para dar. E ela está dando isso com 6 amperes, não está? De corrente, ela está alimentando o circuito com uma corrente de 6. Então, para o gerador, eu vou falar aqui, U de AB é igual a E menos R'I. U de AB igual a E1 menos R'I. Tá bom? Vamos lá. Quanto vale U de AB? O de AB é a tensão 12. Igual a E1 menos... Aquele R1 eu vou considerar como uma resistência equivalente ali, 8. Uma resistência interna, vezes 6. Opa. Vezes 6, perdão, gente. Vezes 6. Tá aqui. Beleza? 6 vezes 8, 48. Passa para lá. Então, E1 igual a 60 volts. Tá aqui. Tudo bem? Aí você fala assim, ué, mas Dan, peraí. Com essa tensão enorme aí de 60 volts, ela não consegue fazer o... Não, ela não consegue. Ela não consegue por quê? Por causa da resistência interna dela. Né? Não esqueça que só a resistência interna dela está gastando ali. Ela está com como a resistência interna dela é 8, né? Se você faz URI só para resistência interna, você tem isso aqui, ó. Que acaba gastando muita tensão, tá? Beleza? Super difícil, né? Já é bem difícil. Você fala, não dá nada para o circuito. Fala, precisa de circuitinho pequeno, só 3 resistores, mas já botou um motor, aí já fala que ele não quer que funcione. Tá? Podem tirar print para a gente passar para a próxima. Questão número 26. Aqui. No circuito esquematizado a seguir, tem-se um gerador G que fornece 60 volts sob uma corrente de 8 amperes, uma bateria com força eletromotriz de 12 volts e resistência interna 1 ohm e um resistor R variável. Para que a bateria seja carregada com uma corrente de 8 amperes, deve-se ajustar o valor de R para quanto? Então, olha que interessante, né? A bateria é um gerador, mas ela está descarregada. Então, e ela tem uma resistência interna. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar um gerador num resistor e numa bateria. Então, é a mesma coisa que a gente fez. Vamos desenhar o circuito de um jeito que a gente consiga entender melhor. Ó. Então, aqui, eu vou desenhar meu gerador. O gerador, pelo que ele está falando, ele fornece 60 volts. Então, isso aqui já é o U dele, né?
Já vou considerar isso como U, tá? Aí ele... não sei se vocês conseguem perceber isso, né? Provavelmente, o gerador, ele está com o polo positivo aqui, ó. E o negativo aqui. Tá? Então, Danilo já desenhou errado. Vou fazer direitinho. Porque daí eu consigo ir no mesmo ritmo, no mesmo sentido da corrente. Positivo, negativo. Aí, ele vai passar por aqui. Aqui tem um resistor R. E depois, logo em seguida, tem a bateria. Com uma resistência interna. Isso aqui, gente, ó, é o Elinha da bateria. É o Elinha. Tá? Tudo aqui. Pronto. Tá. Bom, uma coisa é fato, né, gente? A corrente que passa pelo resistor é a mesma que passa na bateria. Beleza? Tá. Então, eu quero achar a resistência. Então, eu queria fazer um URI para esse resistor. Quero fazer um URI para ele. Tá? Só que tem um problema. Eu não sei o U, né, do resistor. Ele está numa tensão aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar qual a tensão que a bateria está ganhando. Ah, mas não é 12, Dan? Não, não é 12. É mais que 12. O recebido. O que falta tá para... Porque assim, como o resistor e a bateria estão em série, a soma das tensões tem que dar 60. Então, eu vou achar da bateria pela equação do receptor. Já que é uma bateria, eu vou escrever então assim, ó, para bateria. U recebido igual a E' mais R'. Beleza. Quanto que a bateria recebeu? Não sei. Mas ela usa 12 mais... A resistência interna da bateria é 1 vezes a corrente que o circuito está alimentando, que é 8 amperes. Olha lá. Então, quer dizer, para fazer essa bateria carregar, a tensão que ela tem que estar ligada é 20 volts. Olha que foda, gente. Ela só precisa de 12, mas ela tem que estar ligada em 20. Senão ela não funciona. Você não carrega. Você não consegue fazer ela carregar. Percebeu como, por conta da resistência interna, o que acontece? Agora, para pensar um pouquinho. O meu gerador me manda 60. Se eu estou usando 20 na bateria, os outros 40 estão no resistor. Então, ó, o total é igual ao U do resistor mais o U da bateria. Porque eles estão em série. É importante perceber que eles estão em série. Então, 60 igual U do resistor, que é o que eu estava procurando, mais 20. Então, U do resistor igual a 40 volts. Agora eu faço URI para ele. U do resistor igual a resistência vezes a corrente. A corrente é 8, né? É a corrente que está circulando no circuito inteiro. É a corrente de 8 amperes. Então, fica R igual a 40 sobre 8. Dá 5 ohms. 5 ohms, tá bom? Depois que a gente vai fazendo, vai ficando legalzinho. Você fala, ah, puta, acho que eu tô pegando a lógica. Oi, diga lá. Eu fiz aqui de um jeito, Ah, acredito que seja tipo a mesma coisa, mas eu preciso perguntar para ter certeza. tá. Ó, eu peguei o 60
e tirei 12. Aí eu fiquei com 48. Jogou Uri pro resto. Errão mais errinho. Tá, ficou 40 igual a errão mais 1 vezes 8. Tá, fechou. É a mesma coisa. Você não usou o receptor, você fez aquele jeito que a gente usa. Tira a bateria e joga um grande Uri em tudo. Perfeito, tá? Tá certinho. Beleza, tá. Então ficamos com a alternativa E. De estamos aprendendo eletricidade. Amo. Vamos lá. Questão 27. O esquema a seguir representa duas pilhas ligadas em paralelo. Elas têm a mesma DDP. Na verdade, essa frase ela é meio perigosa, porque de uma certa forma elas estão em série também. Né? Você tem uma pilha ligada de positivo com a outra ali. Ó. Na verdade, então, na real, tem uma coisa aí que é pilha e tem outra que está funcionando como carregando. Você tem, na verdade, uma pilha carregando a outra. Entende? Tenta imaginar uma situação curiosa, uma situação bizarra, vai. Imagina você pegar um carregador e usar a energia do carregador para carregar outro carregador. Ou o próprio carregador carregando um celular. Né? A bateria do celular, gente, ela é uma bateria que funciona nos dois sentidos. Ela carrega e descarrega. Quando o teu celular está funcionando, ela é um gerador. Então, você está atuando como gerador. Quando a bateria está carregando, como a minha está aqui, ó, não sei se vocês vão ver o fio aqui, ó, está carregando a minha, ela está recebendo carga. Então, para ela estar recebendo carga, ela tem que estar ligada numa fonte com uma DDP maior do que ela precisa. Né? É que a gente liga a tomada, a gente liga o carregador na tomada, tá? Aqui dentro do carregador, ó, tem um transformador de voltagem, porque se eu ligar sem o carregador, aqui, ó, se eu meter na tomada, o celular cozinha, porque ele não funciona com 110 volts, tá? Então, qual que é o lance aqui? Ele pergunta, qual que é o valor da corrente que circula pelas pilhas, qual é o valor da diferença de potencial e qual das pilhas está descarregando. Então, vamos lá. De onde sai a corrente? A corrente sai daqui, ó. Isso aqui é o gerador. Por causa do E, né? Da voltagem. O 3 está alimentando de 1,5. O 1,5 não vai alimentar 3 nunca. Né? O 1,5 não alimenta 3 nunca. Então, aqui é o receptor. Olha lá. Beleza? Então, ó. Vamos fazer o grande ohm. O grande ohm. Vamos lá. Eu vou escrever assim, ó. E menos E' é igual ao U que sobra para os resistores. Concorda? Igual o Edu tinha sugerido aqui pouco. Ah, fiz desse jeito. Confirma para mim. Vamos fazer desse jeito então. Então, a bateria tem 3 volts. Desses 3 volts, 1,5 já era para carregar a outra. Então, sobra 1,5 para os resistores. Um 1,5 volt. Pronto, agora eu faço um grande Uri. O grande Uri. Resistores igual a R equivalente vezes ITOT. I total. Pronto. Então, fica 1,5 igual a 3I. Então, I é meio ampere. Meio ampere. Peraí, deixa eu colocar aqui item A. Tá bom. Qual que é a diferença de potencial entre os pontos A e B? Olha, aí você pode usar ou a equação do gerador ou do receptor. Tá? Por exemplo, ó,
Ah, mas eu não quero fazer com equação. Tá bom, vamos fazer com grande URI. Vamos fazer com grande URI, tá? Vamos lá, olha só. Imagina a corrente entrando aqui, ó. Tá vendo? Só para passar aqui, ela já gastou uma DDP de 1,5, não é? Só isso aqui já é 1,5. Aí, quando a corrente passar por aqui, ela vai gastar mais um Uzinho. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui só um pedaço do circuito para a gente fazer uma análise juntos, ó. Tá. Eu quero saber o U de AB, não é? Então, eu quero saber isso aqui, ó. O U de AB. Tá. O U de AB, eu vou dizer que ele vale Uzinho 1 mais Uzinho 2. Pode ser? Então, ó, U de AB vale Uzinho 1 mais Uzinho 2. Concorda? Eu podia fazer do outro lado, tá, gente? A mesma coisa. Podia fazer do outro lado, com a corrente fazendo isso aqui, no sentido horário. Desculpa, anti-horário. Tá. U de AB igual. Só esse U1, ele vale 1,5. Que é o próprio Ezinho da bateria. Mais o 2. Ô, É a Dan, Oi, pode falar. é que eu não tinha visto, mas a Luísa falou a mesma coisa que eu estava pensando aqui. Eu Ah. acho que você comeu um 0 ali no REC. Porque, é 20, né? É 10 e 20. Pode crer. Pode crer. Eu comi um zerinho aqui, obrigado. Eu não estava reparando que vocês estavam falando comigo aqui no chat, gente, perdão. Eu estava meio compenetrado. Peraí. Verdade, aqui é 30. Então fica 0,05, né? Confere para mim aí. Beleza. Maravilha. Então fica 0, opa, peraí. 0,05. É porque eu vou ter que usar a corrente agora. Então vai dar ruim aqui. Obrigado. Então, ó, voltando. Corrente entrou ali, só para passar na bateria já é 1,5. E para passar no resistorzinho, ela vai gastar quanto? RI para ele, né? Ó. R, que é 10, que eu tinha comido 0 ali, né? Vezes I. Olha lá. É o grande omo. Então fica U de AB igual. Aqui vai dar 0,5, né? Então 0,5 mais 1,5 dá 2. 2 volts. 2 volts. Tá bom? Tranquilo? Isso já foi o B, né? Tá. Qual das duas pilhas está descarregando? Aí acho que é a pilha da direita, na verdade, né? C. Como é que eu vou escrever isso aqui? É a pilha com E igual a 3 volts, pois atua como gerador. É ela que está mandando corrente, por isso ela descarrega. Gerador. Tá bom? Fechamos, então, a questão número 27. Confira as contas aí, tá tudo certo. Pronto. Questão número 28. Nossa, olha o circuito. No circuito abaixo, quais são as intensidades das correntes indicadas pelo amperímetro A, ideal, quando a chave estiver na posição 1 e na posição 2? Então, são dois problemas em um, né? Um não tem nada a ver com o outro, na verdade. Bem, na verdade. Chave ligada na posição 1, você tem um circuito. Chave ligada na posição 2, tem um outro circuito. Uma coisa interessante de perceber é o seguinte: não importa qual posição a chave esteja,
O amperímetro sempre vai marcar a corrente total. É claro que essa corrente total pode ser diferente por causa da resistência equivalente, se tem, por exemplo, ó, uma coisa que eu já estou olhando aqui no desenho, já reparei, ó. Quando a chave está na posição 1, você tem uma bateria de 12 e um receptor de 6. Isso aqui é um receptor de 6. E 3 resistências, tá vendo? Ó? Quando eu ligo aqui, você tem 2 baterias funcionando. Ó, uma de 12 e uma de 6. Percebe? Então, a coisa muda completamente, tá bom? Então, ó, vamos lá. Chave 1. Chave 1. Na chave 1, você tem isso aqui é gerador e isso aqui é receptor. Tá bom? Então, a gente pode fazer o grande URI. Né? Como é que é o grande URI? Se eu pegar a força eletromotriz da bateria e descontar o que o receptor usa, eu tenho o U que vai ser distribuído pelos resistores. Esse U que vai ser distribuído para os resistores é igual a REC vezes I. Pronto. Tá? Então fica, vamos lá, 12 menos 6 igual. Aqui as resistências estão tranquilas, porque está em série, né? Dá 6, ó lá. Aqui você tem uma resistência aqui, ó, round. Outra resistência aqui, o round. E outra resistência aqui, o round. Então, 1 mais 4, 5, mais 1, 6. Pronto. 6I. Igual a 1 ampere. Beleza? Agora, chave 2. Chave na posição 2. Tá. Quando eu colocar a chave aqui, ó, percebe que a resistência equivalente não muda. Ó. A única diferença é que agora o que você tem é E mais E, vamos chamar de E1 mais E2, é igual a U que vai ser distribuído. Porque você tem 2 baterias. Tá aí, ó. Beleza? Eu só troquei a polaridade, né, do negócio ali, do desenho. Então, eu passei a ter 2 geradores. Aí eu somo as forças eletromotrizes. Então, U dos resistores igual a REC vezes I. Vezes o I. Então, fica 18, isso, igual 6I. amperes. Prontinho. Tá bom? Até que esse não foi tão difícil, né? Acho que os outros eram mais. Beleza? Fechou, né? Fechou. É. Perguntas, gente? Perguntas. Acabamos eletrodinâmica. Uhul! Eu adoro quando eu termino um conteúdo, gente. Fico super ansioso. Cada um que vai terminando, fica tá acabando. Graças a Deus.